Pessoal, então na aula de hoje a gente vai dar continuidade na matéria. A gente parou até o momento falando da parte da carga a ser adicionada pela bomba, né? Que ela vai ter que vencer a diferença de carga do reservatório de descarga para o reservatório de sucção, mais a perda de carga. Então a gente viu o exercício da instalação de bombeamento para determinar qual é a carga que a bomba ia ter que adicionar, qual é a potência hidráulica que a bomba ia ter que adicionar ao fluido, e trabalhamos um pouquinho com a eficiência da bomba para determinar qual era a potência consumida pelo motor elétrico. Hoje a gente vai afunilar a nossa análise para a instalação de bombeamento. Então a gente vai verificar quanto de carga a instalação vai demandar da bomba. Então, os próximos passos na disciplina que a gente vai fazer vai ser estudar a instalação e depois estudar a bomba para cruzar essas informações e obter o nosso ponto de operação, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Então, para hoje, a gente vai começar revisando um pouquinho dos conceitos que a gente viu nas aulas anteriores, ok? Então, a gente vai ter aqui, a gente viu que num escoamento, o fluido ele tem três parcelas de carga. Ele tem a carga potencial, determinada pela sua altura, a carga de pressão, determinada pela pressão sobre o peso específico, e a carga cinética, que é determinada pela velocidade ao quadrado sobre 2G. Então, quando o fluido vai escoando pela tubulação, ele vai gerando atrito com ela, logo ele vai perdendo carga. Então, se a gente olhar aqui, essa linha de energia que a gente tem aqui, ela mostra a soma das três parcelas de carga em cada ponto da tubulação. A gente percebe que ela vai caindo. Então, quando a gente está aqui no ponto 1, a soma das três parcelas está aqui em cima. Quando a gente vem aqui para o ponto 2, a soma dessas três parcelas vai estar abaixo da soma das três parcelas do ponto 1. Por quê? Porque de 1 até 2 eu tive atrito do fluido com a tubulação. Por consequência, eu tenho a perda de carga que está aqui. E a equação da carga que a gente tem aqui mostra o que para a gente? O que eu acabei de falar, que para escoar de um ponto 1 até um ponto 2, o fluido vai ter atrito com a tubulação e vai perder carga. Então, a carga que eu vou ter aqui no ponto 2 é menor do que a carga no ponto 1. E é menor quanto? O valor que vai ser reduzido vai ser o valor da perda de carga. Então, a equação que mostra para a gente aqui é o seguinte: a carga H do ponto 1 vai ser igual à carga do ponto 2 mais a carga perdida para se escoar de 1 até 2. E o que foi feito aqui embaixo foi simplesmente abrir a equação, né? Que é a carga de cada um dos pontos. Carga potencial, carga de pressão e carga cinética do ponto 1. Potencial, pressão e cinética do ponto 2, mais a perda de carga. Então, isso aqui que está escrito aqui embaixo é a mesma coisa que está escrito aqui em cima, porém a gente abriu as cargas. Então, isso a gente já viu nas aulas passadas, né? E o que é carga? Então, a carga, gente, ela é a energia do fluido dividido pelo peso do fluido que está sendo escoado. Então, se a gente pegar energia, que é Joule, dividir pelo peso, que é uma força em Newton, a unidade que a gente vai obter vai estar em metros. Então, a carga é uma unidade de energia pelo peso do fluido dada em metros, beleza? Então, a gente viu também nas aulas passadas o que? Se eu tiver uma instalação de bombeamento e o fluido for escoado do meu reservatório de sucção até o meu reservatório de recalque, eu vou precisar de colocar uma bomba aqui no meio. E a carga que essa bomba vai ter que adicionar vai ter que vencer a diferença da carga entre o reservatório de descarga e o reservatório de sucção. A gente pode perceber que a carga do reservatório de descarga é maior que a carga do meu reservatório de sucção. Então ele vai ter que vencer essa diferença e, além disso, vai ter que vencer vai ter que vencer a perda de carga para se escoar. Então, para isso, a gente tem a linha de carga. O que é a linha de carga da minha tubulação? Ela mostra qual é a carga em cada um dos pontos da minha tubulação. Então, se a gente reparou, na tubulação de sucção, conforme eu for escoando, a carga vai diminuindo. E na tubulação de recalque, que está aqui, conforme eu vou escoando, a carga aqui também vai diminuindo, porque eu vou tendo perda de carga, até que eu chego no meu reservatório 2, na carga do reservatório 2. Tem um único ponto dessa instalação onde eu tenho a adição de carga, que é onde? Na bomba. Então, essa reta vertical
Não é à toa que ela está exatamente em cima da bomba. É o único ponto da minha instalação onde eu adiciono carga. E essa reta vertical é excelente para a gente verificar o quê? Quanto de carga a bomba tem que adicionar. Então, ela tem que adicionar uma quantidade que seja suficiente para vencer a diferença de carga entre os dois reservatórios e também ela vai ter que vencer a perda de carga na sucção e a perda de carga no recalque da bomba. Então, a carga que a bomba vai ter que adicionar para levar o fluido do reservatório de sucção até o reservatório de recalque vai ser dada pela diferença de carga entre o reservatório de recalque menos o de sucção, mais a perda de carga para escoar do reservatório de sucção até o reservatório de recalque. Isso que a gente viu na aula passada. E por que eu estou mostrando isso de novo? Porque a aula de hoje é para eu falar sobre a instalação de bombeamento, sobre tubulação, vamos dizer assim. Porém, no final das contas, a gente vai chegar na conclusão que a gente já sabe o conceito que eu vou falar, que é sobre a altura manométrica, que vai ser mais ou menos isso aqui. Beleza? Então, fiquem com isso em mente e vamos introduzir um novo conceito aqui para a gente. Bom, altura manométrica. O que é altura manométrica? É um conceito que agora vai andar com a gente até o final do curso. A altura manométrica, gente, ela é uma carga. Beleza? Então, a altura manométrica vai ser representada pela letra que a gente usa para representar uma carga, H. Beleza? Então, a gente já conhece a carga de dois pontos muito importantes da nossa tubulação. A carga do reservatório de sucção, que é dado pela carga de pressão cinética e potencial, e a carga do reservatório de recalque, também dado por essas mesmas três. Agora eu vou adicionar mais dois pontos muito importantes para a gente continuar a nossa análise, para poder falar da altura manométrica. Vai ser na sucção da bomba, imediatamente antes de entrar na bomba. Então eu vou ter a minha carga de sucção. E agora eu vou chamar a carga de altura manométrica de sucção, que representa o quê? A carga do fluido quando ele for entrar na bomba. E quando eu falo carga, gente, eu vou sempre estar dizendo sobre essas três parcelas, pressão, cinética e potencial. Então, a carga na sucção da bomba é a soma dessas três parcelas na sucção da bomba. E eu vou analisar também a carga quando o fluido sai da bomba, que é a carga de recalque, a altura manométrica de recalque da minha bomba, que vai ser dada também pela medição dessas três parcelas aqui na saída da bomba. Beleza? Então, a gente vai usar esses 4 pontos hoje para a gente fazer o estudo de altura manométrica de toda a nossa instalação. E quando eu falo estudo de altura manométrica, eu estou falando que eu vou analisar a carga em toda a minha instalação. Então, H1 é a carga no reservatório de sucção, H2 vai ser a carga no reservatório de recalque, HS é a altura manométrica da sucção e HR é a altura manométrica de recalque. O que quer dizer cada uma delas? A energia que eu tenho na entrada da bomba e a energia que o fluido vai ter na saída da bomba. Beleza? Então vamos lá. Vamos de um em um agora. Como é que eu calculo a altura manométrica de recalque? Está dado aqui para gente. Eu posso fazer o quê? Se eu tiver a medição de vazão e a medição de pressão na saída da bomba, eu posso calcular a altura manométrica direto aqui, por essas informações. Porém, se eu quiser calcular essa altura manométrica de recalque e eu não tiver essas informações de instrumentação ou ainda estiver na fase de projeto, eu posso usar as informações do meu reservatório de recalque. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, reservatório de recalque. Se eu estou falando de qualquer reservatório, eu não vou considerar a velocidade, a parcela cinética, beleza? Então, para eu calcular qual vai ser a carga na saída da bomba, eu posso fazer o quê? Eu já sei que o fluido vai escoar do recalque até o reservatório de recalque. Então, do recalque da bomba até o reservatório de recalque. Então, quando ele estiver escoando aqui, ele vai ter perda de carga. Então, a altura de recalque, aqui eu tenho mais carga, né? Por quê? Porque eu vou escoando e vou perdendo. Então, a altura manométrica de recalque vai ser o quê? A carga que eu vou ter no final, mais a perda de carga para se escoar, do recalque até o reservatório de recalque. Então, eu posso deixar a altura manométrica de recalque em função dos dados do meu reservatório.
Então, H2 é igual ao quê? A carga de pressão mais a carga potencial, mais a perda de carga para se escoar do recalque da bomba até o ponto 2. Beleza? Então, aqui, com isso, a gente consegue obter qual é a carga que o fluido vai ter na saída da bomba. Beleza? Se o meu reservatório for um reservatório atmosférico, estiver sujeito à pressão atmosférica, a gente pode simplificar também o termo da carga de pressão e a carga do recalque, ou seja, a carga do fluido quando ele sai da bomba vai ser a altura do reservatório de recalque mais a perda de carga para escoar do recalque da bomba até o reservatório de recalque. Então, esse aqui é o primeiro termo da aula de hoje, a altura manométrica de recalque, que representa a carga que o fluido tem ao sair da bomba. É o ponto de carga mais alto da minha instalação. Se a gente lembrar da linha de carga, quando ele está saindo da bomba, é o ponto que está lá em cima. Aquela mesma linha vertical que tinha aqui na bomba, né? Tinha um ponto mais alto, que era a altura de recalque, e o ponto mais baixo, que era a altura de sucção. A altura manométrica de sucção representa, então, a carga que o fluido vai ter na entrada da bomba. Então, a carga que o fluido vai ter na sucção da bomba vai ser dada pelas 3 parcelas que eu posso medir aqui na entrada da bomba. Se eu tiver um manômetro aqui para medir a pressão, um medidor de vazão, em qualquer ponto, na verdade, que eu tiver um medidor de vazão, eu consigo determinar a velocidade em qualquer ponto da tubulação, né? Desde que eu tenha o diâmetro da tubulação. Então, se eu conseguir a velocidade também, eu vou ter a carga de sucção, a altura manométrica de sucção. Porém, voltamos na mesma discussão, se eu quiser obter esses dados e não tiver essa instrumentação e for usar os dados do reservatório, eu consigo também. Como? Vamos lá, mesma simplificação, reservatório não tem carga cinética, e a gente vai ter o que agora? O fluido vai escoar da sucção, do reservatório de sucção, até chegar na sucção da bomba. Então, a carga maior vai ser onde? No seu reservatório de sucção, de onde ele parte. Então, ele vai escoar da sucção, do reservatório de sucção até a sucção da bomba, vai perdendo carga. Então, a carga que eu vou ter aqui na sucção da bomba, nesse ponto que eu estou mostrando aqui para vocês, vai ser igual ao quê? A carga que eu tinha no reservatório, menos a perda de carga para se escoar, daqui do reservatório até a bomba. Beleza? Então, dá para a gente deixar também a carga de sucção em função da altura manométrica do ponto 1, da carga do ponto 1. Então, a carga que eu tenho 1 vai ser a pressão mais a altura, e vou subtrair da perda de carga para se escoar do reservatório até a bomba. Se o meu reservatório for atmosférico, melhor ainda, corto fora a parcela de carga de pressão. Então, a altura manométrica de sucção da bomba vai ser apenas a altura Z1 desse meu reservatório, menos a perda de carga para se escoar do reservatório até a sucção da bomba. Beleza? Então, a gente também consegue saber qual é a carga que eu tenho na entrada da bomba. Beleza? Então, também esse ponto, lembrem, quando eu mostrei a linha de carga, que ela foi caindo até chegar aqui na bomba, de repente ela subiu. O HS é aquele pontinho aqui embaixo, onde eu tinha a menor carga possível. Beleza? Bom, então a gente já agora sabe qual é a altura manométrica de recalque, que é o que está depois da bomba, a altura manométrica de sucção, que é o que está na entrada da bomba, e agora a gente vai saber qual é a altura manométrica total, que é o mais importante da aula de hoje para a nossa discussão. A altura manométrica total, o significado dela é o quê? É a carga que essa instalação vai exigir para que o fluido saia do meu reservatório de sucção até o meu reservatório de recalque. Isso é uma característica da tubulação. Então, dependendo do comprimento da tubulação, dos acessórios, se eu tiver um joelho, outra válvula, aumento de diâmetro, diminuição de diâmetro, vai mudando a característica da instalação. Então, isso vai mudando a exigência dessa instalação. Quando eu digo exigência dessa instalação, eu estou falando o quê? Quanto de carga uma bomba teria que adicionar para levar o fluido da sucção até o recalque. Beleza? Então, eu tenho duas formas de obter a altura manométrica total da minha instalação.
altura manométrica total, também chamado de AMT. Como que eu posso obter? Se eu já tiver com a instalação operando, com minha bomba operando, e eu tiver a instrumentação na bomba, eu consigo medir usando as informações da altura manométrica de recalque e altura manométrica de sucção. Como que eu vou medir isso? Eu vou subtrair a carga que o fluido tem ao sair da bomba menos a carga que o fluido tem ao entrar na bomba. Essa diferença mostra para mim o quê? Quanto de carga a bomba está adicionando. Então, se eu fizer HR menos HS, eu vou ter o quê? Agora, isso aqui, as três parcelas de pressão, diferença de carga cinética e diferença de carga potencial. Beleza? O que eu fiz aqui, eu só separei os termos de pressão, deixei juntos, os termos de velocidade, deixei juntos e os termos de altura, deixei juntos. Beleza? Então, se eu já tiver a instrumentação, aqui eu tiver um manômetro na entrada e na saída, tiver um medidor de vazão, eu já consigo determinar qual é a altura manométrica da minha instalação, a altura manométrica total. A diferença de altura, gente, é desconsiderável. Então, eu posso tirar fora a diferença de altura da entrada e da saída da bomba e a altura manométrica total, o AMT, vai ser a diferença da carga de pressão mais a diferença da carga cinética na entrada e na saída da bomba. Beleza? E a altura manométrica total, então, representa o que para a gente? A carga que a instalação exige para levar o fluido do reservatório de sucção até o reservatório de recalque. Então, essa forma que a gente tem aqui para calcular é muito usada quando a instalação já está lá, quando você tem instrumentação na instalação. Porém, se estiver na fase de projeto, a gente usa o quê? Os dados dos reservatórios. E como que a gente vai fazer isso? Bom, eu vou pegar agora e vou pegar qual é a carga do meu reservatório de descarga, qual é a carga do meu reservatório de sucção. E eu vou fazer agora, gente, exatamente o que a gente já fez na aula anterior. Eu vou calcular o que aqui? Quanto de carga a bomba tem que adicionar para levar o fluido da sucção até o recalque. E isso a gente já aprendeu, só que a gente aprendeu isso com outro nome. Isso eu estava chamando de carga da bomba, que não está errado. Só que o nome usual isso é a AMT da instalação, qual é a altura manométrica da instalação. E significa o quê? Qual é a carga necessária para levar o fluido do reservatório ao outro. Então, agora a gente vai obter esse valor em função dos dados do reservatório e não dos dados medidos na instalação, após e antes da bomba. Então, como que a gente vai calcular isso? Igualzinho a gente já tinha calculado antes. Como que eu calculo, então? A altura manométrica total, o AMT, vai ser igual ao quê? A carga que eu tenho no reservatório de descarga, menos a carga que eu tenho no reservatório de sucção, mais a perda de carga para se escoar de sucção até a descarga. Então, se a gente isolar os termos aqui de pressão e potencial, lembrando, já tirei fora os dois termos de velocidade, que eu estou analisando dos reservatórios, então a carga cinética dos reservatórios vai ser desconsiderada. Dessa forma, eu vou conseguir calcular a altura manométrica total da minha instalação, o AMT. Beleza? Então, as parcelas cinéticas dos reservatórios são desconsideradas e, caso os meus dois reservatórios sejam atmosféricos, estejam sujeitos à pressão atmosférica, eu posso cortar a parcela de pressão e a altura manométrica total da minha instalação vai ser dada pela diferença de altura dos reservatórios mais a perda de carga para escoar de um reservatório até o outro. Voltando no que a gente viu nas aulas passadas, para falar que vocês não estão aprendendo uma coisa nova, a gente está aprendendo agora com outro nome. A altura manométrica da instalação é esse HB que a gente já tinha calculado. Que é o quê? A diferença de carga do reservatório 2 para o reservatório 1, mais a perda de carga na sucção e a perda de carga no recalque. E agora essa linha é importante para a gente usar os nossos novos termos. Qual é a altura manométrica de sucção? É esse ponto aqui, esse pontinho mais baixo que eu tenho, é o ponto de menor carga na minha instalação. Qual é a minha altura manométrica de recalque? É o ponto aqui, mais alto, o ponto que tem maior carga na minha instalação. Beleza? Qual é a altura da bomba? Essa reta vertical inteira aqui. Essa carga da bomba, a altura manométrica total, é o AMT. Que essa reta vertical engloba o quê? A diferença da carga entre os dois reservatórios e as perdas de carga que eu tenho
na sucção e no recalque, beleza? Daqui umas 2 aulas, quando a gente for falar de cavitação, a gente vai prestar muita atenção nesse pontinho que eu deixei aqui o marcador agora, na entrada da bomba. Vocês podem reparar que esse é o ponto de menor carga da minha instalação. Então é o ponto que eu tenho que tomar mais cuidado, que é o ponto onde pode haver a cavitação. A cavitação ela ocorre devido a uma baixa pressão e esse vai ser o ponto que eu vou ter a menor pressão na minha instalação inteira. Beleza? Mas isso aí são as cenas dos próximos capítulos. Mas vamos lá. Então a gente determinou o que é a altura manométrica total e a gente viu que a gente já conhecia esse conceito. A altura manométrica total, resumindo, é o que? É a carga que a instalação exige para levar o fluido da sucção, do reservatório de sucção até o reservatório de recalque. Beleza? Bom, então a gente viu como a gente calcula cada um desses pontos. A altura manométrica de recalque, altura manométrica de sucção e altura manométrica total. Beleza? Só que isso que a gente calculou é para uma única vazão específica. E as bombas, gente, elas não vão operar com uma única vazão. Elas têm demandas diferentes. Então é importante a gente saber como que as instalações vão se comportar para cada vazão. Como assim? Bom, se eu for mudar a vazão, eu vou mudar a carga que eu vou ter que adicionar. E a gente vai ver como que isso acontece e qual é a consequência disso nas curvas características das instalações de bombeamento. Beleza? Então, voltando ao que eu falei lá no início da aula, hoje a gente vai ver como a gente constrói as curvas da instalação de bombeamento, que é uma das informações. Na aula que vem a gente vai ver como a gente constrói as curvas da bomba. Beleza? Na verdade, a gente não constrói, o fabricante entrega esses valores para a gente, para depois a gente unir essas duas informações e obter o ponto de operação da nossa instalação. Mas vamos lá então, para a aula de hoje, curvas características da instalação. O que são essas curvas? Essas curvas elas vão permitir que a gente obtenha o comportamento da instalação para diferentes vazões. Essas curvas vão ser plotadas num diagrama HQ. Então, um gráfico que vai ter no eixo Y a carga e no eixo X a vazão. Como a gente constrói, então, a curva da altura manométrica total da nossa instalação? Que mostra o quê? Qual é a carga necessária para o fluido escoar do reservatório de sucção até o reservatório de recalque. Então, a gente vai ver isso para diferentes vazões. Então, primeiramente, a gente vai selecionar aproximadamente 5 vazões. Entre essas vazões, a vazão de operação desejada e a vazão zero. É a vazão com a gente fecha, a gente tampa a saída da bomba, é uma vazão de shut-off, que chama. Ok? Então, aqui embaixo do eixo aqui da vazão, a gente vai ter as 5 vazões que a gente vai trabalhar. E para cada vazão, eu tenho uma velocidade, eu vou ter uma determinada perda de carga e eu vou ter uma determinada altura manométrica. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou calcular para cada uma dessas vazões qual vai ser a minha altura manométrica. E eu vou ter então meus pontos aqui. Eu vou fazer o que depois? Eu vou unir esses pontos e eu vou ter a curva da minha altura manométrica total. O que eu quero que vocês reparem nessa curva aqui, ó? Ela tem um formato ascendente, beleza? Quer dizer que conforme a minha vazão aumenta, a minha instalação vai demandar mais carga para levar o fluido do reservatório de sucção até o reservatório de recalque. Então, a gente tem duas parcelas importantíssimas nessa curva. A gente tem a parcela da carga estática e a gente vai ter a parcela da carga dinâmica. O que é a parcela da carga estática? É quando a vazão for zero. Então, esse pontilhadinho aqui representa o quê? Essa altura que eu vou ter do zero aqui até chegar no início da curva. Essa é a carga estática, vai ser a carga que a instalação exige para a vazão zero. É um valor teórico, né? Mas a carga estática representa, então, a diferença de pressão mais a diferença de altura entre os reservatórios. Se forem reservatórios atmosféricos, só a diferença de altura. Beleza? E reparem o seguinte, conforme a vazão aumenta, a velocidade que o fluido está escoando aumenta também, né?
Se a velocidade vai aumentando, eu vou aumentando o quê? A perda de carga. Então, conforme a perda de carga vai aumentando, vamos lembrar aqui como é que calcula a altura manométrica total aqui. Diferença de pressão, diferença de altura, parcela estática. E a perda de carga, que é a parcela dinâmica. Esses dois primeiros termos aqui, eles não variam conforme eu varia a velocidade. Não altera esses dois termos em geral, né? O que pode acontecer às vezes é a diferença de nível dos reservatórios vai influenciando aí um pouquinho, beleza? Mas via de regra a gente tem aqui essa carga estática não sendo alterada pelo aumento da vazão. Depois, conforme a vazão aumenta, a velocidade aumenta, a perda de carga aumenta. E a curva tem esse formatozinho de parábola porque é uma equação do segundo grau, quer dizer que está elevado ao quadrado. Se a gente lembrar da equação da perda de carga, né, ela está lá multiplicando a velocidade ao quadrado. Então, conforme eu aumento a perda de carga, eu aumento a carga demandada aqui ao quadrado. Então, a gente tem essas duas parcelas, a parcela estática e a parcela dinâmica na minha curva de altura manométrica total. Beleza? Então, essa aqui é a curva que vai mostrar quanto de carga a instalação está demandando para levar o fluido da sucção até o recalque. Do reservatório de sucção até o reservatório de recalque. A gente viu outras duas alturas manométricas também. A altura manométrica de sucção, que é a carga que o fluido tem na entrada da bomba, e a altura manométrica de recalque, que é a carga que o fluido tem na saída da bomba. Bom, eu vou começar pela de sucção, também porque ela vai ser muito importante mais para frente quando a gente for falar de cavitação. Então, olha só, repara que o comportamento da altura manométrica de sucção é o contrário da altura do AMT. Quando a vazão é zero, vamos lembrar como é que a gente calcula essa altura manométrica de sucção. Quando a vazão é zero, eu vou ter a carga de pressão no meu reservatório de sucção mais a altura do meu reservatório de sucção. E quando a vazão é zero, a perda de carga aqui é zero. Então, a minha carga estática é o valor máximo que eu tenho aqui na altura manométrica de sucção. E conforme a vazão aumenta, olha só, a perda de carga agora está subtraindo. Então, a altura na entrada da bomba, carga na entrada da bomba, vai diminuindo. Então, quanto maior for a minha vazão, menor é a carga na sucção da bomba. E por que essa informação é crucial? Porque conforme a vazão for aumentando, essa carga for diminuindo, a pressão na sucção da bomba também vai diminuindo. Se a pressão na sucção da bomba diminuir muito, ela pode ficar abaixo da pressão de vapor para uma determinada temperatura, eu posso cavitar. Beleza? Então, essa curva da altura manométrica de sucção ela é importante para a gente entender o comportamento da nossa bomba, da nossa instalação, desculpa. Ela vai ter cada vez menos carga na entrada da bomba conforme a vazão aumenta. E ao contrário dela, a altura manométrica de recalque, que mostra qual é a carga que o fluido vai ter na saída da bomba, mostra para a gente que se eu aumentar a vazão, eu vou aumentar a carga que o fluido vai ter na saída da bomba. Beleza? Por que isso, na verdade? Por quê? Porque eu vou ter mais exigência, então eu vou ter que adicionar ainda mais carga para o fluido para ele superar a perda de carga. Beleza? Então, novamente, aqui está só mostrando as mesmas coisas que eu mostrei nos slides anteriores, né? A carga estática vai ser quando a vazão for zero, vai ser a pressão no meu reservatório de recalque, mais a sua altura, a carga de pressão mais a sua altura, e a carga dinâmica vai ser a perda de carga para se escoar do recalque até o reservatório de recalque. Beleza? Então, gente, hoje serviu para eu mostrar para vocês essas curvas das instalações, curvas características das instalações de bombeamento, beleza? Na aula que vem, a gente vai verificar as curvas das bombas centrífugas para a gente poder cruzar essas informações e obter o ponto de operação das bombas centrífugas, beleza? Então, por hoje é só, gente.